O presidente brasileiro é um mito imortal. Ele não morre nem de facada e nem de coronavírus. Ele toma cloroquina com tobaína. Hoje, o programa é sobre o Jair. Depois de vencer as eleições de 2018 com 55% dos votos no segundo turno, Jair Messias Bolsonaro se tornou o 38º presidente do Brasil, levando seus seguidores à loucura. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! O mito conquistou a sua popularidade como um homem simples e com um vocabulário grosseiro. Daquele que come cachorro-quente de rua, gosta de pastel, lava as próprias roupas, come miojo no hotel do Japão, enfim, um homem comum e simples, sem frescuras. A mouse para dar leitinho para as crianças. Os seus seguidores fiéis, que acreditam cegamente que Bolsonaro é um retrato do verdadeiro cidadão brasileiro do bem, gostariam até de um golpe político para que Bolsonaro pudesse fazer o que bem entender com o Brasil. Bolsonaro nada mais é do que mais um presidente populista. Todos contra a gente, né? Então, um grupo de esquerda de um lado e depois o tal do centrão pro outro lado. A história do nosso ilustríssimo presidente começou no milagroso dia 21 de março de 1955, quando a família Bolsonaro deu à luz a um mito brasileiro. Apesar de ter nascido em Glicério, um município de São Paulo, Bolsonaro foi registrado na cidade de Campinas. That's enough. Right, sedate her. Após o seu nascimento, sua mãe, Dona Olina Bolsonaro, queria chamá-lo de Messias Bolsonaro, porque o mesmo foi fruto de uma gravidez complicada. Por isso, ela considerou o nascimento de seu filho um milagre de Deus. Mas o pai do Bolsonaro não estava muito contente com o nome de Messias. E como ele era palmeirense roxo, um vizinho deu a ideia de chamar de Jair em homenagem a Jair Rosa Pinto, um meia-esquerda da seleção brasileira e jogador do Palmeiras. O vizinho gritou, né? Homem ou mulher? Meu pai falou homem, então bota Jair. Porque hoje, 21 de março, era aniversário da Jair Rosa Pinto. Só que a família de Bolsonaro não ficou em Glicério por muito tempo não. Após tentar a vida em diversas cidades do estado de São Paulo, em 1966, a família Bolsonaro se mudou para Eldorado Paulista. Ali, Bolsonaro começou a se destacar na escola, mas não por suas notas, pois tinha dificuldades em várias matérias, principalmente português. Seu João Bacurinho, português. Eu não sou português, não, eu sou paulista. Não, português é a matéria. Mas ele começou a se destacar pela capacidade de se enturmar com os outros meninos, recebendo a fama de turrão, astuto, ambicioso e desengonçado. Já naquela época, Bolsonaro era do tipo que falava antes de pensar e depois via se dava para consertar. Parece que não mudou muito até hoje não. Jamais eu tô pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Aos 15 anos, um acontecimento mudou a vida do Bolsonaro. O guerrilheiro Carlos Lamarca, que lutava contra a ditadura militar, se refugiou justamente em Eldorado Paulista, aonde o exército, que estava caçando o dito cujo, fez a maior bagunça na cidade, interditando estradas, revistando todo mundo e até trocando tiros. Mesmo sem conseguir capturar Lamarca, todo esse excesso de poder das Forças Armadas encheram de gosto os olhos do jovem Messias, que daí então decidiu seguir uma carreira militar. Para a flexão! 1, 2, 3! Com esse objetivo na cabeça, Bolsonaro se dedicou, estudou muito, até trabalhou como pescador para juntar dinheiro e aos 18 anos de idade, Bolsonaro entrou para a escola preparatória de cadetes do Exército. Mas um ano depois ele mudou de ideia e decidiu ir para a Academia Militar das Agulhas Negras e ser paraquedista. Após 4 anos de Agulhas Negras, Bolsonaro foi servir como aspirante a oficial no 21º Grupo de Artilharia de Campanha em São Cristóvão, um bairro do Rio de Janeiro. E foi lá que ele conheceu a sua primeira esposa, Rogéria Nantes Nunes Braga, com quem ele teve 3 filhos. Oh, mas que trabalho que dão os filhos do capitão. Oh, mas que trabalho que dão os filhos do capitão. Em 1988, Bolsonaro deixou o exército após ser acusado de planejar a Operação Beco Sem Saída, que pretendia explodir pequenas bombas nos quartéis em protestos aos baixos salários. Ele já tinha sido preso anteriormente após ter assinado um artigo na revista Veja sobre o mesmo assunto. Fui na revista Veja, isso é uma transgressão disciplinar, sei que era, transgressão, sabia que era. O senhor assume que
Sim, transgressão disciplinar. Está no regulamento disciplinar. Bolsonaro, porém, foi absolvido no julgamento do Superior Tribunal Militar, mas devido à polêmica envolvida no caso, ele passou para a reserva como capitão do Exército. O coronel Carlos Alfredo Pellegrino, superior do Bolsonaro na época, descreveu ele como um portador de uma excessiva ambição em realizar-se financeiramente, além de tratar os oficiais subalternos agressivamente, dispensando seus camaradas como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. É o Bolsonaro mesmo, né? Em 1989, Bolsonaro se aproveitou da popularidade obtida com as camadas mais baixas da hierarquia militar para se eleger vereador do Rio de Janeiro, pelo Partido Democrata Cristão, o PDC. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Em seus 2 anos como vereador do Rio, Bolsonaro apresentou somente 7 projetos, a maioria deles ligados a causas militares, revelando-se um político conservador e pouco participativo. Mas o cargo de vereador não era o suficiente para o ambicioso Bolsonaro. Em 1990, ele conseguiu se eleger deputado federal pelo mesmo partido. O Congresso vota sem saber o que está votando. Os governistas chegam lá, olham para a cara do seu líder e faz assim simplesmente, ó. O líder faz assim, vai lá e aperta o botão sim, assim, é não, acabou, decidiu. O perfil de conservador e pouco participativo não mudou muito em Brasília não, o que o fez se sentir isolado. Tadinho, né? Mesmo assim, ele conseguiu se reeleger para outros 6 mandatos, acumulando quase 30 anos de vida pública. Nessa trajetória, Bolsonaro trocou de partido 8 vezes. Ele teve apenas 2 projetos aprovados, 2 comissões integrantes e inúmeras polêmicas protagonizadas. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Bolsonaro não só trocou de partidos, como também trocou de mulheres. Ele foi casado 3 vezes, na verdade 2 vezes e meia. A sua primeira esposa foi a Rogéria Nantes Nunes Braga, a segunda foi a Ana Cristina Siqueira Vale, e na verdade eles não foram casados oficialmente, só tiveram uma união estável. E em 2013, Bolsonaro se casou com a Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, que é a primeira-dama de hoje. No total, Bolsonaro é pai de 5 filhos. Seus 3 filhos mais velhos, todos políticos, são frutos do seu casamento com a Rogéria. O filho mais velho é o Flávio, de 37 anos. Ele foi eleito senador pelo Rio de Janeiro. O Flávio você conhece muito bem, né? Ele está super popular hoje em dia por causa do seu amiguinho, o Queiroz. Queiroz é investigado por participação em um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Daí tem o Carlos, de 36 anos, que é vereador do Rio de Janeiro, e o Eduardo, de 34 anos. Ele foi reeleito esse ano como deputado federal por São Paulo. Daí tem o Jair Renan, de 20 anos. Ele é fruto da relação que ele teve com a Ana Cristina. E para completar a lista dos descendentes do presidente, está a Laura, de 8 anos, filha do seu atual casamento. Saio da presidência, como entrei, sem ter incorrido em qualquer ato ilícito, sem ter traído qualquer de meus compromissos. Com os escândalos do governo petista, o impeachment da Dilma em 2016, o polêmico deputado se fortaleceu como candidato à presidência, apresentando uma plataforma anti-estabelecimento e anticorrupção, aproveitando-se da insatisfação dos eleitores com o PT. O PT ficou 13 anos no poder e quebrou o país. Deixaram milhões de desempregados e os maiores escândalos de corrupção do mundo. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Jair Bolsonaro também ganhou destaque na mídia por seus discursos de tons machistas, homofóbicos e racistas. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Depois daquele atentado contra a sua vida, a facadinha que ele recebeu, Bolsonaro ficou imbatível e ganhou as eleições. Agradeço a Deus por estar vivo e a vocês que oraram por mim e por minha saúde. Sua tática foi prometer libertar o país de um comunismo inexistente e acabar com o comportamento e costumes progressistas, o que nada mais é do que um exagero para manter os seus seguidores extremistas excitados, pronto para uma batalha contra o inimigo inexistente. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia,
como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. O primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro foi marcado por turbulência, radicalismo e imprevisibilidade, transformando o Brasil num caos político. O homofóbico presidente declarou guerra contra os cineastas, jornalistas... TV Globo, você não tem juízo, canalhas! Vocês querem arrebentar com o Brasil? Cala a boca, não perguntei nada. Que isso? Quero pedir uma troca, presidente. Jornal patife e mentiroso. Além de permitir uma nova era de repressão policial e destruição da floresta tropical. A maior floresta tropical do mundo agoniza. De janeiro a abril deste ano, os alertas de desmatamentos cresceram 61% na comparação com o mesmo período do ano passado. Aqueles que discordam com o seu governo são tratados como traidores do Brasil. Ele foi o primeiro presidente da história a abandonar o seu partido durante o seu mandato e atualmente exerce a presidência sem ser afiliado a nenhum partido. Feliz 2020! Após virar um ano nos trancos e barrancos, o governo do Jair Bolsonaro deu de cara com uma pandemia histórica que já matou mais de 80 mil brasileiros. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O mito ignorou a seriedade desse vírus mortal e foi contrário ao isolamento social e ainda é, deixando um povo vulnerável à contaminação, defendendo somente o uso da cloroquina como combate a essa doença. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Ele ignorou tanto essa doença que até saiu nas ruas, abraçou as pessoas, foi em passeata sem máscara e acabou pegando o coronavírus. A terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Ele defende tanto a cloroquina que até fez o exército gastar milhões fabricando cloroquina para fazer um estoque de 18 anos dessa droga. 1 milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção, aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde. De um lote de cloroquina a cada 2 anos para 4 lotes a cada 7 dias. Só que a eficiência do uso dessa droga é uma polêmica mundial. A maioria dos países não usa mais a cloroquina, dizendo que não tem efeito nenhum. E muito pelo contrário, ela tem efeito colateral. O estudo clínico que realmente, de maneira confiável, foi testado no ambiente hospitalar, mostrou de maneira clara que não há benefício. O governo brasileiro se encontra em mais um caos político, com um presidente que acusa o poder judiciário e o poder parlamentar de serem corruptos, sonhando em acabar com os 3 poderes. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma. Seus seguidores sonham com um golpe político para que Bolsonaro possa fazer o que bem entender. Só que ele não tem a popularidade suficiente para um golpe. E atualmente ele tem uma avaliação negativa de 54%, com somente 21% de avaliação positiva. Maia, otário, o Brasil é Bolsonaro! Um presidente populista nunca é bom para o país. Hoje em dia existem 2 grupos de fanáticos no Brasil. Aqueles que seguem o Bolsonaro cegamente e os petistas, fanáticos do Lula que sonham com sua candidatura nas próximas eleições. Uma coisa eu concordo com o Bolsonaro, o Brasil é um país muito corrupto e é movimentado por uma máquina inquebrável. Foi usando essa máquina que Lula conseguiu fazer o que quis. E sem essa máquina o Bolsonaro não vai conseguir fazer nada. O que no caso dele não é uma coisa ruim. Deu logo um golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Enquanto essa corrupção em todos os setores do Brasil continuar, nada vai mudar. Não importa quem esteja no governo. E aí está a história do nosso imortal presidente, o mito Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado por terem assistido mais um episódio de Papo Político. Assine, goste e votem para o próximo.